Bom, gente, acabei de gravar pra vocês o vídeo falando sobre a quantidade de gente que tá desistindo do cultivo de suculentas. E eu achei que ainda tinha papo pra mais um vídeo, então nesse vídeo aqui eu não gravei o áudio por cima, eu tô aqui, ó, ao vivo com as plantinhas, então vai ter até uns barulhinhos aí da rua aí no fundo. Mas é que eu fiquei bem nostálgica, eu tava assistindo lá os meus primeiros vídeos pra pegar alguns trechinhos pra colocar ali no meio do vídeo, né? Vocês viram alguns trechinhos lá das primeiras caixinhas que eu abri e mostrei aqui no canal. Alguns dos meus primeiros vasinhos, algumas suculentas não tão bonitas assim. E, gente, é muito doido pensar o quanto as coisas mudaram de 2019, 2020, 2021 pra cá. São aí já vários anos cultivando suculenta, só que ao mesmo tempo parece que eu comecei ontem, parece que foi ontem que eu ganhei a minha primeira suculentinha. Parece que foi ontem que eu tava comprando várias e várias suculentas no Garden. Só que não, né? Se a gente for entrar aí nos vídeos mais antigos do canal, tem vídeos aí que eu já postei há 4, 5 anos, então é muito, muito tempo. E como eu falei no outro vídeo, né? As suculentas, elas trazem muitos ensinamentos pra gente. E eu sempre fico bem nostálgica quando eu vejo coisas assim mais antigas, porque eu fazia umas coisas que hoje em dia eu olho e penso, pra quê, né? Eu até tava assistindo em alguns dos vídeos, tinham várias naftalinas ali espalhadas em cima de alguns vasinhos, de algumas jardineiras. E eu até lembrei que era febre nessa época espalhar naftalina nos vasos por conta das cochonilhas, né? Que algumas pessoas que diziam que se colocasse naftalina ali, não ia ter mais cochonilha nos seus vasos. Mas eu usava justamente por conta de um gato que sempre vinha fazer xixi em alguns vasinhos que eu tinha. E aí eu lembrei disso e ri muito porque eu perdi várias suculentinhas por causa desse gato. Ele sempre virava uns vasinhos. Aí, cada casa que eu morei tem uma história que eu lembro. Mas é legal, né, a gente recordar essas coisas assim. E sem dúvidas, com o passar do tempo, com o passar dos anos cultivando suculentas, a gente vai vendo que tem coisas que não tem muita lógica a gente continuar, tem muita coisa que não faz mais sentido a gente continuar fazendo. Uma coisa que eu notei em praticamente todos esses meus primeiros vídeos que eu postei, toda suculentinha que eu ia lá plantar, eu tirava várias e várias folhinhas para fazer mudas. Eu tinha muitos e muitos berçários com folhinhas, era o meu jeito favorito de fazer mudas. Eu morria de medo de cortar suculentas. Ali nos primeiros vídeos eu nem cortava suculenta, na verdade. Eu nem sabia que era um caule apodrecido, nem que eram ácaros, que era cochonilha de raiz, nada disso. Então, sempre que eu ia plantar uma suculentinha, eu ia lá e tirava um monte de folhinha da suculenta e aí separava uma bandeja grandona, colocava substrato, espalhava as folhinhas. Então, e eu sempre tinha várias e várias bandejas com muitas folhinhas de suculentas que eu nem precisava me preocupar tanto em fazer mudinhas por folhas, porque eram suculentas que depois eu parei pra ver que dão muitas mudinhas, né? Como a Cubic Frost, até mesmo a Fantôme. Fantôme, que é uma suculenta que ela dá mudinha nem que você não queira, né? Mas tem um vídeo lá que eu tô tirando umas 20 folhinhas da minha Fantôme pra fazer mudinha por folha. E assim, isso é uma coisa que casa muito bem com o assunto do vídeo passado, né? Que foi falando do pessoal deixando de cultivar suculentas. Que, gente, com o passar do tempo, você vai comprando desenfreadamente suculentas. Uma hora você não tem mais onde colocar tanta plantinha. E se eu tivesse continuado saindo tirando folhinhas, várias folhinhas de todas as suculentas que eu comprei, eu não ia ter mais espaço pra nada aqui em casa, a não ser mudinhas suculentas. E aí, gente, sem contar naquelas suculentas que quando a gente começa a fazer aquela wishlist, né, aquela listinha de desejos, ela não termina mais. Inclusive, a minha já foi muito, muito, muito grande. Eu já risquei. Eu lembro que eu tinha um caderninho e eu fazia lá todas as suculentas que eu queria comprar no ano. E eu acho que 2022 foi o ano que eu mais comprei suculenta. Chegavam muitas e muitas caixinhas. Eu consegui muitas plantinhas e muitos sites legais. Cheguei a comprar em alguns sites que eu acho que hoje em dia nem vendem mais suculentas. Eu nunca fui muito de álbuns no Facebook ou de grupos de venda no WhatsApp, mas eu comprei em muitos, muitos sites, muitas caixinhas. Muitas caixinhas chegaram bem recheadas, que a maioria das suculentas que eu tenho por aqui, né, eu comprei pela internet. E aí eu olho assim, elas grandonas hoje em dia, e lembro quando elas chegaram aqui bem pequenininhas,
como o Super Boom, até mesmo a Dionísio que eu falei pra vocês, a Chihuahuense, que foi uma das primeiras suculentas que eu comprei pela internet. Tem algumas que é muito doido eu pensar quanto eu quis essa suculenta e hoje eu tenho ela aqui comigo, sabe? Eu acho que com as suculentas comuns, com as suculentas de fácil cultivo, também, mas principalmente com as suculentas variegatas, com as suculentas mais carinhas. Eu lembro que quando eu comecei a cultivar suculentas, a Rainbow e a Pink Trumpet eram, assim, suculentas caríssimas, caríssimas. Eu lembro de ver Pink Trumpet vendendo por, tipo, 200, 300 reais, mudinha pequena dela. Quando eu comprei ela ainda foi um pouco carinha, mas 2019, 2020, Pink Trumpet era suculenta raríssima. Lau, então, era outra. E aí, hoje em dia, eu tenho Pink Trumpet, tenho Rainbow, tenho várias suculentinhas variegatas. Tenho Beyoncézinha aqui, que não tá tão bonita, mas tá em adaptação. Tenho algumas suculentas que estavam ali na minha listinha daquela época, né? Como a Gila, que era uma que eu queria muito. A Euphorbia Lactea Cristata, que era outra que eu quis por muito tempo. Madiba. Tem outras suculentinhas também. Variegatinhas como a Mebina, esse Cotyledon Flanagani, até mesmo o Sedum clavatum, que foi outra que eu sempre falei aqui no canal várias e várias vezes que eu queria um vasinho muito cheio. Então, assim, suculentas. A Cante mesmo era outra que era uma suculenta bem cara. Hoje em dia a gente já vê o pessoal vendendo aí mudinha de Cante por 20, 30 reais. Então é como eu falei no outro vídeo, né? A gente vai passando o tempo aí, a gente vai comprando suculenta, e a gente vai querendo suculentas diferentes. Tem gente que vai ali pro lado das variegatas, tem gente que vai para suculentas de meia sombra, tem gente que vai para as gibifloras, para as gigantes, para as verruguentas. Então tem muitas vertentes aí do cultivo de suculentas. Então tem uma hora que a gente para de fazer tanto berçário assim por folha e começa a fazer mudinhas de outros jeitos, né? Eu me adaptei muito bem a cortar suculentas, né? A decapitação. E desde que eu comecei a cortar suculentas, eu não parei mais. Então, sempre que eu quero fazer mudinhas de alguma suculenta, eu vou lá e corto. Ou então, quando a suculenta tá estioladinha, quando ela tá comprida demais, eu vou lá e corto. Ou quando eu quero um vasinho bem cheio, eu vou cortando as suculentas. Mas apesar de que de uns meses pra cá, né, eu andei dando um tempinho de cortar suculentas, eu deixei elas respirarem um pouquinho. Teve uma época que a suculenta começava a ficar bonitinha, eu cortava, né? Inclusive esse vasinho aqui de Madiba, Sabrina de uns anos atrás, já teria cortado todo mundo daqui, já teria separado essas três. Mas são coisas que vão mudando aí com o tempo, né? E é muito doido ver o quanto o nosso estilo de cultivo de suculentas muda também, né? Eu lembro que lá no comecinho eu gostava de todas as minhas suculentas em vasos pretos. Eu queria padronizar, queria tudo vaso preto. Só que aí, um tempo eu mudei, eu vi que ele esquentava demais. E aí não é como se aí fosse torrar a suculenta porque ela tá num vasinho preto, né? Mas eu comecei a deixar as suculentas tomando mais sol. E eu vi que os vasinhos marrons, mesmo sendo vasinhos de plástico, os vasinhos marrons, eles esquentavam muito menos que os vasos pretos, né? Então, eu comecei a trocar todas as minhas suculentas para vasos marrons. Então, eu tinha muitos vasinhos de plástico, mas a maioria vasos marrons. E aí, depois dos vasos de plástico, eu fui passando para os vasinhos de barro. E aí, foi onde eu comecei a comprar muitos vasos de barro. Eu ganhei muitos vasinhos de barro também. E eu lembro que nessa época os meus vasinhos eram todos bem pequenininhos. As minhas suculentas eram muito pequenas. As minhas suculentas ainda são pequenas, né? Eu gosto de suculentas de pequeno porte, eu gosto de suculentas compactinhas, com formatinho de roseta, mas é muito engraçado que naquela época as minhas suculentas eram todas pequenininhas, tipo, eu tinha uma Dionysius, mas ela era muito pequena. Eu tinha uma Cubic Frost, mas ela era muito pequena. Eram todas suculentas assim, recém-chegadas. E é muito gostoso eu olhar para essa época e ver que muitas daquelas suculentinhas que eu comprei todas pequenininhas, todas uma mudinha de nada, estão aqui comigo até hoje. Dá um quentinho assim no coração de ver. Mas a partir do momento que eu comecei a cultivar elas em vasinhos de barro, eu não saí mais dos vasinhos de barro. Aqui
super funcionou comigo, super deu certo com o tipo de cultivo que eu tenho. Mas de lá pra cá eu comecei a plantar em outros vasinhos também, alguns de cerâmica, de porcelana. Comecei a pintar vasinhos, comecei a pintar várias latinhas, que vocês já estão cansados de saber, né, que foi uma coisa que eu super gostei também, de plantar suculentas em latinhas. Inclusive eu tô com várias pintadinhas aqui, está com vários vídeos que eu falo isso, né? Tô com várias latinhas novas aqui pintadas, tô só esperando aí um tempinho pra eu gravar, plantando algumas mudinhas nelas. São latinhas que estão muito fofas, mas isso foi mais uma coisa que mudou desses anos pra cá. E não só isso, né, também, até mesmo o gênero das suculentas. Eu lembro que, se vocês forem ver esses primeiros vídeos abrindo as caixinhas de suculentas, gente, se eu comprasse 10 suculentas, 9 eram echeverias, todas pequenininhas, com as folhinhas gordinhas, bem compactas. E aqui eu já tenho algumas gibifloras, tenho algumas suculentas com verrugas que eu achava horrível. Gente, línguas. A línguas pra mim era uma das suculentas mais estranhas. Eu não entendia, não me entrava na cabeça como que o pessoal achava essa suculenta bonita. E hoje em dia eu tenho línguas, tenho colibra, raindrops e várias outras gibifloras aqui com verrugas. Inclusive tem várias na minha listinha de desejos. E são muitas coisinhas que vão mudando aí com o passar dos anos, né? Inclusive, quando eu comecei, as minhas suculentas ficavam todas cobertinhas ali, tomavam só o solzinho da manhã. Agora, por exemplo, tô gravando esse vídeo meio-dia. Tá fazendo um solzinho, mas ainda não tá aquele solzão de 30 graus. Mas elas ficam aqui a tarde toda, tomam um solzão da tarde. E eu lembro que quando eu tinha poucos vasinhos, eu ia lá, deixava as suculentas tomando um solzinho da manhã, dava ali 10, 11 horas, só começava a esquentar um pouquinho, eu ia lá, tirava o vasinho. Depois, no outro dia, eu voltava pro lugar, tirava o vasinho de novo, ficava nesse pra lá e pra cá. Já imaginou eu fazer isso com todos esses vasos que eu tenho hoje? Muita plantinha, não ia dar nada certo. Mas, como eu falei pra vocês, são coisas que a gente vai aprendendo aí com o tempo. Esse cantinho aqui eu tô mostrando pra vocês, porque eu acho que as suculentas estão bem bonitas. Elas não estão super hiper coloridas, estressadas, mas elas estão bem hidratadinhas. Elas estão tomando bastante chuva, na verdade. Anda chovendo bastante. Mas era outra coisa que era uma incógnita pra mim, que era quem cultivava suculentas no tempo. Quem deixava a suculenta ali. Se passasse 6 dias chovendo direto, chovendo todo dia. Se passasse ali 5, 6 dias chovendo, eu pensava, nossa, como que tem gente que deixa suculenta todos esses dias na chuva? E tá aqui. Essas suculentas aqui, elas tomam bastante chuva. Inclusive, elas tomaram chuva a semana inteira, semana passada inteira. Significa que nenhuma vai apodrecer? Não. Inclusive, eu já vi que essa Polilintzaigana aqui, ó, tá com as folhinhas fungadinhas ali, tá com as folhinhas feinhas, estão vendo? Acontece, afinal de contas a suculenta tá ali no tempo, ó. Essa Echeveria launis tá com a folhinha feinha ali também. Mas com o tempo a gente vai ficando um pouco mais despreocupado de perder suculenta também, sabe? Antigamente eu tinha muito medo de perder plantinha, tanto que eu lembro que quando eu comprei essa Dionysius aqui, foi uma das primeiras plantinhas ali, um dos primeiros vídeos de caixinhas que tem aqui no canal. Eu tinha muito medo de perder ela, porque era uma plantinha que todo mundo falava que era de muito difícil cultivo, que é uma híbrida de agavoides, que não vai bem cultivada ao tempo. E, gente, ela tá comigo aqui, ó, desde então. Só que é uma suculenta mais chatinha mesmo, né? Mas, assim, eu tinha muito medo de perder suculenta. Mas eu tinha muito medo de perder suculenta. A Dionysius foi uma delas, mas em contrapartida eu já comprei várias suculentas de fácil cultivo depois dela e eu perdi. Nesses últimos meses que as minhas suculentas ficaram largadinhas aqui no tempo mesmo, eu perdi várias suculentas. Eu vou falar aí pra vocês, eu perdi a minha Euphorbia lactea cristata, eu perdi Sedeveria holly variegata, perdi várias variegatinhas. Perdi Eonium Sunburst, que é outra variegata. Perdi várias híbridas de agavoides ou agavoides. Perdi lau e perdi algumas suculentinhas. Mas infelizmente também faz parte do cultivo. A gente acaba perdendo uma suculenta hora ou outra. E com o tempo a gente vai aprender a lidar um pouquinho melhor com as perdas. Mas assim, gente,
como eu falei pra vocês, né? Eu acho o cultivo de suculentas muito fascinante e eu acho que a gente tem muito a aprender com elas. Eu até comentei um pouquinho sobre isso no último vídeo, né? Que quando eu comecei a cultivar suculentas, eu me interessei muito. E quanto mais você vai pesquisando, quanto mais você vai se aprofundando sobre as suculentas, mais você quer estudar, mais você quer aprender e mais conteúdo você vai achando. Então eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre os gêneros de suculentas, eu fiquei fascinada. Quando eu comecei a pesquisar sobre as híbridas, eu fiquei fascinada. Eu lembro que o meu sonho era ter várias e várias híbridas da Laue, inclusive a Ariel tava ali na minha listinha. Tenho várias híbridas da Laue por aqui. A Echeveria Ice Green é outra. A Graptoveria Lulu, que eu tô só com esse caulezinho aqui com mudinhas, é outra. Então, assim, tem muitas e muitas coisas pra você pesquisar. Eu lembro que eu gostei muito de pesquisar sobre os gêneros, sobre essas híbridas, sobre as suculentas variegatas também. Mas, por exemplo, um assunto que eu nunca me aprofundei muito, nunca parei muito para pesquisar, são as identificações dos cactos, todos os híbridos, né, dos cactos. E diferente de mim, que eu não tenho muito conhecimento nas identificações dos cactos, por exemplo, tem gente que só de olhar para um cacto sabe ali a identificação dele. Eu acho muito legal. Eu sempre me aprofundei mais nas identificações das echeverias, principalmente, né, das plantinhas ali que eu comprava. Então, eu sempre tentei saber a identificação de toda plantinha que eu comprava por aqui. Mas eu lembro que uma coisa muito interessante é que basicamente todas as gibifloras, as suculentas com verrugas, elas vêm da carunculata, né? São todas híbridas ali de suculentas que vieram da carunculata. Eu acabei perdendo a minha carunculata, mas sempre que eu olhava para ela, eu lembrava disso. E é isso. Eu respondi o comentário lá no outro vídeo, né? Que tinham perguntado se eu não pensava em desistir das suculentas. E, gente, só reforçando aqui nesse vídeo, eu não me imagino sem essas plantinhas. Eu não me imagino sem nenhuma plantinha, na verdade. Eu acho que as suculentas super alegram a nossa casa. Por mais que você não tenha aquele jardinzão de grama super verde, enorme, enorme. Eu aqui, por exemplo, tenho um muro que deve ter só uns 20, 30 metros quadrados. E pra mim já é o suficiente pra eu ser muito feliz com essas plantinhas aqui. Mas então é isso. Eu falei que tinha mais papo pra um vídeo, né? Mas se vocês deixarem, eu fico aqui falando por horas e horas e horas das suculentas, porque é uma coisa que eu realmente amo de coração. Mas então é isso. Acho que agora chega de falar desse assunto de gente desistindo do cultivo de suculentas. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Quis mostrar pra vocês um pouquinho de como as suculentinhas estão. Enormes, por sinal, né? Se a gente for comparar com os primeiros vídeos aqui do canal. Mas então é isso. Fico muito nostálgica quando eu volto pra ver os meus primeiros vídeos e eu vejo quanto as coisas mudaram e quantas coisas eu já aprendi com as suculentas, quanto elas me ensinam diariamente. Mas então é isso. Esse foi um vídeo mais aleatório, né? Mas esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.